Boa noite, começou mais um Pipoqueiro Show. Mais um podcast do Pipoqueiros. Essa é a 12ª edição do Pipoqueiros. E eu sou o Jonatas. Meu nome é Franciele. E vamos lá com as manchetes desse. Então, hoje no podcast a gente vai ter sobre o Thor Ragnarok, conversar sobre o filme, bilheteria e as críticas que estão sendo ditas sobre esse filme, né? O Justiceiro, que é a nova série do streaming Netflix em parceria com a Marvel. E também a série adulta do streaming Big Mouth. Também iremos falar sobre a cena musical que tivemos no Grammy Latino 2017. E no nosso obituário de hoje, a gente tem sobre a morte de Malcolm Young, um dos fundadores da banda de AC/DC. Uma das bandas mais clássicas de rock até hoje. Então esses serão os nossos destaques do podcast de hoje. Vamos começar então? Vamos falar de filme, vamos falar de Thor Ragnarok. Novo filme, né, do Marvel Studios, é o terceiro filme solo do Deus do Trovão, né, do Thor. Thor Ragnarok, ele agradou muito a crítica e o público, né, e ele é uma diversão garantida. Depois de 2 longas que não achavam tão certo, né, para o herói nórdico da Marvel, o diretor neozelandês Taika Waititi soube acertar com a sua assinatura, né, a marca dele com trabalhos cômicos, né, que também é uma marca do estúdio da Marvel, né. Na trama, Thor é aprisionado no outro lado do universo sem o seu poderoso martelo e encontra-se numa corrida contra o tempo para regressar a Asgard, né, e travar o Ragnarok, a destruição do seu planeta natal e o fim da civilização asgardiana. As mãos de uma nova e toda poderosa ameaça, a implacável Hela. Mas primeiro terá que sobreviver a um mortal combate, né, de gladiadores que irá opô-lo ao antigo aliado e vingador, o incrível Hulk. O filme Thor Ragnarok, que está em sua 4ª semana em cartaz nos cinemas, já fez mundialmente mais de 700 milhões de dólares. O primeiro Thor arrecadou mais de 400 milhões de dólares e o segundo mais de 600 milhões de dólares, ambos mundialmente. Então vemos aí que Thor Ragnarok está sendo bem aceito pelo público, né? E pelas bilheterias. O povo tá podendo ver. Não, foi aquilo que a gente comentou. Agora a gente vai falar... um pouquinho antes de falar da crítica, a gente vai falar um pouco sobre o filme, porque eu, Franciele e Gabriela, que hoje não está aqui presente com a gente. Infelizmente eu não um pude beijo, estar Gabi. E assim, ó, a gente vai falar um pouco sobre o filme, vamos falar então. Eu gostei bastante, eu vou ler depois ali um pouco, tem a minha crítica, né, que eu fiz pro site, e assim, eu gostei bastante do filme, eu achei um filme totalmente divertido, muito bonito visualmente para ser visto no cinema. Né? Sim, o Thor tá no tom certo, tipo, o Hemsworth tá fazendo um papel que ele gosta, o Waititi, ele deu toda uma direção maravilhosa pro filme, e a Hela é uma grande vilã, é icônica, engraçada, linda, assim, e Cate Blanchett, vencedora do Oscar, né? E agora a gente vai falar do quê? Das críticas. Começando pelas críticas de jornais, tá? O jornal Estadão disse o seguinte referente ao filme: há controvérsias entre a intenção e o resultado, pois o que diverte no novo Thor não é o realismo, mas o aspecto gibizão. O filme tem atrativos para todos os públicos: ação, humor, romance, pancadaria e efeitos. E embora não seja nenhum Homem de Aço, tem até certa densidade na relação dos irmãos, Thor e Loki. Há um twist final, mas, por mais que pense, você dificilmente conseguirá entender a reviravolta que põe fim à disputa, e que, na verdade, abre espaço para o terceiro ato. O público está amando Loki tanto quanto o herói. Vale repetir que o filme tem tudo, mas é na pauleira que o diretor excede. Não deixa de ser interessante. Não é bem a praia de Thor, mas quando o loirão brande o martelo, pode crer que virá diversão. E isso foi o que o jornal Estadão disse referente ao filme. E agora a gente vai falar sobre a crítica do The New York Times, quer dizer, a gente vai ler, né, um pouquinho sobre a crítica. Ragnarok tenta mudar esse perfil e na maior parte é bem sucedido, batendo sua beleza grande e loira de forma consistente a tamanho. Faz sentido para todos os tipos de razões, incluindo que os super-heróis podem aparecer tão facilmente no lado errado da história, especialmente aqueles que se parecem com desenhos animados arianos. A história é um mato desinteressante de brigas, maquinações e coincidências úteis.
É divertido como Ragnarok humaniza Thor, mas ao fazê-lo dilui seus... dilui ali o personagem, né? As qualidades essenciais que o tornam mais do que um cara com um martelo legal. Já o The Guardian diz o seguinte: em comum com o filme de vampiros de Waititi, What We Do in the Shadows, o filme encontra uma comédia absurda ao justapor o extraordinário, com detalhes deliciosamente prosaicos. É a Marvel mais engraçada até agora, sem uma pequena margem, mas na natureza desse humor. Mas talvez o mais divertido venha da espinhosa fraterna empolgação entre o adorável Thor, de Chris Hemsworth, e seu meio-campista Loki, Tom Hiddleston, com seu prazer irmão. E mal intencionado, no caso seu irmão, né? O Loki. Agora vamos para críticas de site de entretenimento, Jonatas. Então, agora eu vou falar sobre a minha crítica, né, que eu fiz pro Pipoqueiros. Vamos lá. Eu catei algumas coisas da minha crítica, tá bom, pessoal? Divertidíssimo. O Waititi entrega uma incrível direção para um filme de mais de 2 horas de duração. O que mais me deixou com um brilho nos olhos foi a paleta imensamente colorida e linda do filme. Hemsworth está maravilhoso e ele entrega o melhor desempenho aqui. É o melhor filme do Thor. Isso foi o que eu falei pro nosso site, o Pipoqueiros. Já o Jovem Nerd, um dos grandes sites brasileiros, diz o seguinte: Thor Ragnarok entende a essência do personagem e entrega um longa divertidíssimo que evoca o senso de aventura que sempre povoou as HQs da Casa das Ideias. O elenco entrega um excelente trabalho. A liberdade que o cineasta deu aos atores gera diversos momentos de improviso que deixam tudo mais espontâneo, autêntico e engraçado. Críticos e fãs do mundo todo sempre estão em busca do melhor filme da Marvel. Thor Ragnarok está longe deste título, mas certamente se consagra como um dos filmes mais engraçados e divertidos do gênero, retomando aquele papel descontraído das histórias em quadrinhos despretensiosas, leves, que eram regra até a metade do século passado. Agora a gente vai falar sobre a crítica do Collider. Quando um filme é tão divertido quanto o Ragnarok, é difícil reclamar. Ragnarok é tudo sobre Thor tentando parar Hela e ter um momento maluco no caminho. Ela é basicamente Blanchett mastigando o cenário e matando pessoas com objetos pontudos. Em sua própria maneira, estranha Thor Ragnarok, apesar de se sentir diferente do que outros filmes do universo da Marvel, né, do estúdio, destaca o melhor e o pior do universo cinematográfico da Marvel. Isso foi o que o Collider falou. Agora iremos falar um pouco sobre O Justiceiro, que é a nova série do streaming Netflix em parceria com a Marvel. Então, assim, quando o personagem O Justiceiro, interpretado por Jon Bernthal, desculpa, gente, eu não sei como se pronuncia, foi introduzido na 2ª temporada da série do Demolidor. Jamais pensei que o papel dele fosse tão relevante quanto foi. E dado a essa significância, o anti-herói foi abraçado pelo amor do público e pelos olhos atentos da Marvel Television e do Netflix, que prepararam a estreia do O Justiceiro, que estreou no dia 17 de novembro. Deste mês. Deste mês, novembro. Na trama de O Justiceiro, Frank Castle precisa descobrir a verdade sobre injustiças que afetam muito mais que sua família. A série é marcada com tonalidades sombrias e tendo muita brutalidade, o que é o tom dos quadrinhos, que foram transportados para o que vimos do personagem da série de Demolidor. O que a Fran quis dizer ali, né, que foi o que a gente vê na série do Demolidor, onde ele foi introduzindo escuras, né? Meu personagem é muito sombrio, muita gente gostou do personagem e os fãs acabaram abraçando ele, né? E ele ganhou aí a própria série, né? Tanto é que não era uma série que tava no catálogo, quem sabe dos heróis que estão no Netflix e na Marvel Television, nessa parceria aí, né? Sabe que o catálogo estava preparando só os defensores e cada série solo deles, e o Justiceiro acabou ganhando espaço a meio aos que já estavam lá, né? É o outro vilão amado, né? Ele é um vilão, então, ele é um anti-herói. Ele é um vilão e é um herói. Ele é meio-meio. Na verdade, eu nem sei se ele é isso, mas vamos lá. Vamos seguir em frente. Agora a gente vai falar de Big Mouth, né? Do Netflix, que é a nova série deles para maiores de idade e é uma série animada.
Big Mouth, né, aborda de forma engraçada como é a puberdade para os garotos e garotas na fase da adolescência, né, que é onde acontece a puberdade. Ao mesmo estilo da série Family Guy, também adulta, né, de comédia, com outras séries adultas, né, por aí. Big Mouth, nova série animada, também tem do Netflix, né, traz todo o drama que os adolescentes passam no que a gente falou ali, né, na puberdade. A série ela foi criada, né, por Nick Kroll e Andrew Goldberg, que também dão vozes, né, no Family Guy. Eles são os co-criadores, né. Big Mouth é uma comédia de animação adulta de 10 episódios, né, de meia hora cada, né, de dois melhores amigos, na vozes do Kroll e do Goldberg. São sobre o pesadelo do glorioso que é a puberdade. Glorioso nada. É um pesadelo que não é glorioso. A série já está disponível, tá no catálogo, e vocês já podem conferir ela. E tem muita gente falando que ela é boa. Eu ainda não tive tempo de assistir, mas todo mundo já falou que ela é boa. Agora vamos falar sobre o Grammy Latino de 2017. Sobre música. Né? Vamos falar sobre música. O hit Despacito foi o grande vencedor do Grammy Latino, né, deste ano. E o Thiago York, né, ele ganhou os prêmios na parte ali do Brasil. Na semana passada aconteceu a 18ª edição do Grammy Latino lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. A premiação ela é dividida em 3 partes, né? E na sua primeira parte a homenagem se deu ao cantor Alejandro Sanz, que foi a personalidade do ano. Alguns cantores prestaram suas homenagens ao músico, né, cantando hits dele. Entre eles tiveram a Camila Cabello e o Nick Jonas, com participação da Anitta, né? O hit chiclete, inegavelmente badalado das rádios, Despacito, de Luiz Fonsi, com participação do Daddy Yankee, foi o grande vencedor do Grammy Latino. Fonsi recebeu o maior número de indicações, né? Ao todo foram 4, e ele levou todas, sendo elas gravação do ano, canção do ano, melhor fusão e interpretação urbana e melhor videoclipe. E daí, assim, na segunda parte, né, aconteceu a entrega de uma porcentagem dos vencedores a indicações aos Grammys, né, onde teve a entrega para os brasileiros. Thiago York saiu com 2 Grammys latinos, gente. O de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa, com o Troco Likes ao vivo, e o de melhor canção em língua portuguesa por Trevo Tu, da participação dele com o duo Ana Vitória, que inclusive ele, né, foi quem produziu o primeiro álbum delas, das meninas lá de Tocantins. E agora para terminar o podcast e terminando também e continuando na área da música, infelizmente no último sábado, dia 18, um dos fundadores da banda AC/DC veio a falecer. Malcolm Young, com seus 64 anos, o guitarrista da banda, veio a falecer no último sábado, chocando todos os fãs e fazendo com que eles ficassem tristes, né? Com seus anos de carreira trazendo uma música ótima, o clássico rock para o mundo, né? A causa da morte ainda não foi divulgada, né? A gente não sabe ainda qual que foi a causa da morte, mas a gente já sabia que já é de público, né? Que o músico sofria de demência e tinha problemas cardíacos que o levaram a usar o pacemaker. Foi também diagnosticado com um cancro no pulmão que teria superado. Infelizmente, mais um dos clássicos aí vem a falecer, né? A própria banda publicou no Facebook no próprio sábado a notícia, né, onde chocou todos os fãs do mundo que curte AC/DC, já curtiu uma vez na vida, né? Então aí perdemos mais um dos clássicos do rock. Eles colocaram assim, a notícia foi dada pela própria banda, né, com o seguinte: hoje é uma profunda tristeza que o AC/DC tem de anunciar a morte de Malcolm Young. E daí eles colocaram assim, né? Malcolm juntamente, cartinha, né? Uma declaração ali no Facebook. Bem Quem extensa. quiser ver pode ir lá na página oficial da banda, que vai estar lá certinho a carta ali para vocês estarem acompanhando a homenagem. E a gente vai publicar também no nosso podcast edição Deluxe, que vai ficar pronta daqui a alguns dias. E a gente se despede, né? Isso aí. Com mais um podcast. A gente espera vocês no próximo. Beijo pra Zaine, beijo pra Marilise, que acompanha a gente, pro Carlos e pra todos fãs. Pra toda a equipe Pipoqueiros que não pôde estar presente e pra todos os nossos fãs que vêm nos acompanhando. Mas fiquem ligados que vai ter mais podcast vindo aí, hein? Beijo. Beijo e até o próximo Pipoqueiro Show.